dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ludmila e eu sou estudante de Engenharia Elétrica na UDESC e sou membro do CREA Júnior Joinville. Eu também sou designer e por isso eu faço parte da equipe de marketing do CREA Júnior. Sem mais delongas, afinal todo mundo deve ter uma prova para estudar, a não ser que esteja vendo esse vídeo nas férias. Vamos começar! A intenção dessa sequência de vídeos é passar para vocês um pouco do que eu sei sobre design de maneira rápida e compacta, mas tentando passar o máximo de conhecimento possível para que vocês consigam tanto criar artes, quando for necessário, quanto editar as artes que já estarão disponíveis para o CREA Júnior como padrão. Para começar, o que é design? O design é uma forma de comunicar uma ideia ou um conceito. É comunicar uma mensagem usando formas, linhas, cores, texturas, com a intenção de resolver um problema, mesmo que esse problema seja a divulgação de uma visita técnica. Vamos pensar em alguns princípios básicos do design. O primeiro deles é o alinhamento. O alinhamento traz ordem ao caos, ajuda a organizar os sistemas similares, cria grupos e conexões visuais. Um bom alinhamento às vezes passa despercebido pelo observador, mas um mau alinhamento gera um erro muito visível. Balanço. No geral, os olhos ficam mais confortáveis com layouts balanceados, onde a página não tende a parecer desequilibrada. Contraste. O contraste ocorre quando dois elementos são diferentes, seja pela forma, pela cor, pelo tamanho ou qualquer outra característica. Quanto maior a diferença, maior vai ser o contraste. E uma dica é deixar o contraste bem óbvio, para que não pareça que foi um erro seu. Utiliza-se o contraste para direcionar o olhar do observador, e você pode então dar mais ênfase numa informação que é mais importante. Mas é melhor usar o contraste com cuidado, porque se várias informações tiverem contraste, o observador pode ficar confuso e não saber por onde começar ou qual é a informação mais importante. Proximidade. A proximidade cria um vínculo entre os elementos. Elementos próximos sugerem alguma relação, enquanto que elementos distantes sugerem alguma diferença. Vamos falar um pouquinho então de tipografia. O básico de tipografia todo mundo já aprendeu no Word. Eu imagino que todo mundo já conhece várias fontes, já sabe vários tipos de alinhamento, e a forma de usar esses alinhamentos na arte vai depender realmente do equilíbrio que o texto precisa ter com os outros elementos. Eu só gostaria de ressaltar uma característica bem interessante das fontes, que as fontes serifadas tendem a funcionar melhor em arquivos impressos, enquanto que as fontes sem serifa funcionam melhor para a web. Isso é uma tendência e não é uma regra. E por que isso acontece? Isso acontece porque as serifas ajudam a conduzir o olhar do leitor, mas elas podem acabar ficando confusas quando estão sob menor definição. Afinal, a resolução da maioria das impressoras, que é em torno de 300 dpi, é muito maior que a resolução da maioria das imagens para web, que gira em torno dos 72 dpi. Meu Deus, eu não entendi nada, eu não sei o que é serifa. Serifa é um pequeno traço ou prolongamento que ocorre no fim das letras. Para entender melhor, nada melhor que um exemplo. Arial sem serifa, Times New Roman com serifa. A serifa é esse pequeno tracinho que ocorre no final das letras que não tem na Arial. Vocês podem chamar também de serif e sans serif. Cores. Um ponto importante para ressaltar sobre as cores são os sistemas de cores RGB e CMYK. O RGB é um esquema de cores em luz. É o esquema que seu computador usa para mostrar uma cor na tela. Ele usa pontos vermelhos, verdes e azuis para gerar todas as cores. Portanto, RGB é usado para a web. Já o CMYK é um esquema de cores em tinta. É o esquema de cores que a impressora vai usar para te mostrar a cor no papel impresso, usando as tintas ciano, magenta, amarelo e preto. Portanto, o CMYK é usado para impressão. Mas se eu estiver desenhando no computador uma coisa que vai ser impressa, eu não vou estar vendo as cores em RGB? Sim! E é por isso que toda impressão deve ser feita com cautela. Se houverem cores pouco contrastantes, havendo risco de que não fique legível, ou se acertar o tom da cor na impressão for muito importante para o projeto, eu sempre sugiro que se faça uma impressão de teste antes de se fazer a impressão em massa, porque é muito comum que as cores apareçam muito diferentes na impressão e na tela do computador. Um último conceito que eu gostaria de passar aqui é o conceito de espaço negativo. O espaço negativo é todo o espaço na arte que não tem nada além do background. O espaço negativo ajuda a deixar o conteúdo mais organizado e legível. Ou seja, você não precisa colocar todas as informações de forma que preencha toda a página. Algum espaço em branco alivia a arte e torna mais agradável. Lembre-se que no design quase sempre menos é mais. Lembrando que nada no design é regra. Podem haver artes incríveis por aí
que não seguem nada do que eu falei, desalinhadas, sem contraste, mas seguindo esses princípios, a chance de acertar aumenta consideravelmente. Tendo em vista esses pequenos conceitos sobre design, eu vou explicar um pouquinho da diferença entre o Photoshop e o Illustrator, e o porquê de eu preferir o Illustrator para fazer as artes. O Photoshop é um software de edição gráfica mais focado para imagens do tipo bitmap. Isso significa que cada ponto ou pixel da imagem contém a informação de cor que ele deve ter. Então, se você der zoom ou tentar redimensionar a imagem, aquele pixel vai ser recalculado e você vai ver que a imagem vai acabar ficando pixelada. O Illustrator, por outro lado, é um software de edição vetorial. Uma imagem vetorial é composta por curvas, e isso tem tudo a ver com geometria analítica, porque a imagem utiliza vetores matemáticos para sua descrição. Então, ao invés de você ter um pixel que contém informação de cor, você tem um ponto e um vetor, e redimensionar isso é muito mais preciso. Então, o arquivo vetorial pode ser redimensionado livremente para maior ou para menor, sem que haja nenhuma perda de resolução. O Photoshop é uma ferramenta incrível, principalmente no que se trata de trabalhar com manipulação de imagens que são bitmap por definição, por exemplo, fotografias. Mas para a criação de artes, nós vamos usar principalmente o Illustrator. Então vou encerrar aqui esse primeiro vídeo, onde a gente viu um pouco dos conceitos de design. E antes de assistir ao próximo vídeo, eu gostaria que cada um abrisse o Illustrator e tentasse fazer alguma coisa, mesmo que seja seguindo algum tutorial no YouTube. Pesquisem sobre as ferramentas e o que é possível fazer, porque a partir da próxima aula a gente já vai começar a editar as artes padrão do Crea Junior, e é bom que vocês já tenham alguma noção de como é o programa. Eu vou mostrar passo a passo tudo que eu fizer, mas quanto mais noção vocês tiverem do programa, mais fácil vai ser para vocês acompanharem. Até a próxima!